Mas deixem-me só localizar aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz. Na minha encarnação anterior fui bióloga. Durante 18 anos, 16 anos, estive a trabalhar no Instituto Gulbenkian de Ciência, fazia de conta que era Deus, era mesmo bióloga a sério. Entretanto, comecei a lecionar no ensino superior enquanto estava lá a trabalhar. Por isso, este vai ser o meu 34º ano como professora do ensino superior. Já sou muito velhota. Depois de ter feito o meu doutoramento em biotecnologia, dirigi a minha atenção para a parte da sociologia e da sustentabilidade urbana, da sustentabilidade do território. Fiz um novo curso, não tinha mais nada que fazer, e há cerca de 8 anos terminei o meu segundo doutoramento em gestão da sustentabilidade. Por isso, eu não sei bem o que sou. Sou bióloga, sou gestora, sou sustentabilisticamente professora. Tento ensinar aquilo que eu sei, porque se nós não tentarmos e se nós não insistirmos, não conseguimos ensinar nada. Hoje, para além de ser professora, eu trabalho como colaboradora num cluster que é o The Portuguese Mineral Cluster, que é um cluster que reúne mais de 200 empresas do setor da extração da pedra. Estou a trabalhar com eles há 11 anos, numa altura em que eu e outros colegas decidimos tornar o setor mais sustentável. Sustentável economicamente, sustentável ambientalmente e também sustentável do ponto de vista social. O impacto que as pedreiras fazem no nosso país não é apenas visível quando nós passamos pelas estradas, é visível quando nós olhamos para as fotografias dos satélites. E tentámos apresentar propostas para recuperar as pedreiras, tentámos apresentar propostas para fazer a formação dos trabalhadores que estavam lá nesses processos de extração, oferecemos formações, andámos a correr pro bono esse país inteiro e estabelecemos uma agenda. E a agenda deu origem ao cluster, ao Portugal Mineral Cluster. O que é que nós pretendemos nesta agenda? Implementar a sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de valor, upstream, desde a extração e downstream, até à utilização da pedra. Pedra essa que pode ser utilizada em termos de construção pura e dura, pode ser utilizada em termos de ornamentação, pode ser utilizada até nas próprias calçadas. E essa nossa sustentabilidade, ou essa nossa proposta de sustentabilidade, tem ganho peso e tem ganho uma grande pertinência do ponto de vista europeu, porque aquilo que hoje se faz nas pedreiras e os projetos que hoje temos em termos de sustentabilidade, nós já os ensinamos aos turcos, já os ensinamos aos italianos e até já os ensinamos aos nossos hermanos que vêm cá ver o que é que nós fazemos. E hoje trago-vos um pouco um cheirinho do que é este projeto, que já data de há 11 para 12 anos, e que é agarrar na pedra e transformá-lo em algo bonito, juntamente com o cluster e juntamente com a Cimagra. Como o congresso é internacional, os próximos slides são em inglês, mas eu irei falar em português, pronto, apenas porque pensei que é capaz de estar alguém do lado lá da rede que queira ler, e então os slides estão aqui em inglês. Isto trata-se de falar sobre o BIM. Não vou agora descrever o que é esse tipo de modelação, porque já outros colegas o fizeram, mas é também ver que ele pode ser aplicado não apenas na parte da elaboração e do projeto, do design do edifício, mas pode ser trabalhado logo a montante, logo na altura em que se fazem os cortes daquelas pedras enormes, daquelas dimensional stones, não é? Daqueles cubos paralelepípedos que saem das pedreiras, vão diretamente para as empresas e depois lá são, entre aspas, fatiados. Cada fatia é lida, cada fatia
a cada fatia é-lhe atribuída um código e ela é virtualmente transformada num gêmeo. Okay? Então nós temos a pedra e temos o gêmeo na nossa biblioteca. Nossa porquê? Porque é partilhada por todas as empresas do cluster que decidiram alinhar neste nosso projeto. Então quais são os targets deste projeto? Trabalhar com todos os stakeholders, desde os que fornecem a pedra, desde os que transportam a pedra, desde os que depois vão usar a pedra, até mesmo ao próprio consumidor, à pessoa que vai comprar a casa. E muitas vezes os arquitetos chegam ao pé de nós e dizem nós queremos pedras com estas características, e todas elas têm o seu QR Code, queremos pedras com estas características, com esta quantidade, mas vocês depois guardem algumas para o caso de ser necessário fazer uma obra. E na realidade nós fazemos isso, é que nós conseguimos identificar o local de onde a pedra foi extraída, o que ela tem, as características, em termos de coloração e em termos de densidade, e às vezes alguns pequenos defeitos, porque há clientes que querem pedras com riscos, não querem pedras, aquele branco, imaculado, que nem o mármore de Carrara, querem pedras com risco. Então nós sabemos exatamente onde é que elas estão, onde é que elas foram extraídas. Então, primeiro que tudo são os stakeholders. Depois, pronto, e também os que vão fazer a construção dos edifícios. Trabalhamos também com os arquitetos, são os nossos targets. Depois não nos podemos esquecer que, em termos de quem desenvolve a tecnologia BIM, terá que estar obrigatoriamente envolvida no projeto, e todos os políticos, desde a nível macro, a nível europeu, a nível meso, a nível nacional, a nível mini, são as partes das autarquias, e a nível micro, que são a própria criatividade dos urbanistas. Independentemente disto, quando nós fazemos este tipo de olhar para a pedra e ver que é um recurso, nós em Portugal temos pedra para extrair, segundo os últimos cálculos, foi de 500 anos. Temos 5 séculos de extração sustentável da pedra, desde que nós vamos recuperar as pedreiras. E então isto vai ao encontro destes 4 objetivos de desenvolvimento sustentável, quer em termos de recuperação dos recursos, de ter algum controlo em termos de consumo, ação climática. Há um projeto a decorrer que está a transformar os detritos que resultam do abate de edifícios em novo cimento, o que isso vai levar a poupar toneladas de dióxido de carbono, que é libertado à atmosfera sempre que se produz uma tonelada de cimento, e os resultados são bastante significativos e bastante promissores. E temos também o ODS 9, em que nós temos que olhar para uma indústria como uma indústria que também tem de mudar e ir ao encontro da nossa sustentabilidade. E estas eram as nossas perguntas de partida. Como é que a sustentabilidade pode funcionar e olhar para o consumidor como sendo ele o centro da obtenção dessa sustentabilidade? Depois, nós estamos a falar do BIM, temos que falar também de todas as tecnologias que estão ligadas diretamente a ele e que são vindas da indústria 4.0. Trabalhamos muito com realidades virtuais e isso é ótimo. Depois, como gerir o conflito que muitas vezes acontece quando nós temos uma standardização de material que vem do BIM com a própria criatividade e com a própria dinâmica que a sociedade tem. O colega apresentou aquelas imagens dos edifícios que eram típicas dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, e depois o que fazer? Como é que nós os podemos modificar? Uma proposta que é a utilização de pedra para fazer todo o revestimento de um edifício. É impermeável, é sustentável e sabemos exatamente como encontrar. Sabemos que os nossos recursos minerais são bastante importantes, são até uma base
da nossa economia. Aliás, o cluster ganhou um PRR com muitos números e isso satisfez-nos significativamente, mas todavia há fatores críticos de sucesso que nós temos que ter em conta, e um deles é como alinhar a sustentabilidade com a aplicação de BIM em empresas que estão... 5 minutos. 5 minutos, obrigada. Em empresas que estão muito desalinhadas na perspectiva de desenvolvimento tecnológico, porque formação há, pessoas que podem adquirir essa formação também as há. Por vezes é muito difícil haver a facilidade de se investir nessas novas tecnologias. Então cá temos o nosso BIM, numa circularidade que está muito ligada ao desenvolvimento sustentável e também à economia circular. E este era o nosso objetivo. Um dos objetivos deste projeto era ligar a sustentabilidade ao BIM, à economia circular e perceber como é que nós poderíamos criar um modelo que fosse passível de ser agarrado por todas as empresas no setor da arquitetura, por todas as empresas no setor da engenharia civil e conseguir ter, mediante algum ajuste, ter uma aplicabilidade. Porque muitas vezes o difícil na mudança e o difícil da aceitação dessa mudança é encontrar um modelo que nos permita facilitar. Nada que é novo se faz sem investigação e aquilo que nós criamos foi um modelo passível de ser utilizado com os devidos ajustes. Esse modelo foi encontrado primeiro após uma revisão da literatura bastante significativa. Depois fizemos uma abordagem em focus grupo, em que nós tínhamos grupos de 3 engenheiros, 3 arquitetos, 3 engenheiros civis e 3 gestores do setor mineral. Fizemos 10 sessões, 2 horas cada, discutíamos as propostas, percebíamos o que é que eles necessitavam, aquilo que eles não conseguiam implementar. E depois fomos visitar as pedreiras, fomos ver as empresas que já estavam a utilizar a tecnologia da indústria 4.0 e depois lhes explicarmos aquilo que era. Custou um pouquinho a colocar estas pessoas que são muito ligadas a uma indústria que já era do pai, que já era do avô, que já era do bisavô, e pô-las assim a fazer uma mudança de 180 graus, mas eles conseguiram alinhar com uma grande facilidade e voilà, conseguimos construir um modelo. Este modelo propõe a existência de um Cyber Physical System que seja capaz de ser integrado em várias empresas e muitas delas até poderão trabalhar em sintonia via indústria 4.0. É necessário, criávamos os tais gêmeos digitais para perceber, e também podíamos fazer a traceability, o perceber de onde vem a pedra, para onde ela vai, como é que ela é depois passível de ser transformada e recuperada. Mas nem tudo são flores, não é? Nem tudo é um mar de rosas. Nós tínhamos alguns problemas, principalmente são microempresas, são pequenas empresas, há uma grande fragmentação, mas o potencial do BIM foi entendido e de tal modo foi entendido que já temos várias destas empresas a trabalhar com este modelo e a fazer bibliotecas digitais e tudo mais. E então hoje nós estamos quase com fábricas inteligentes. E essas fábricas inteligentes permitiram ultrapassar o paradoxo que era nós temos que estar à frente das outras empresas que existem na União Europeia e não conseguimos. E então conseguimos finalmente reconciliar o BIM com a customização, porque agora nós já temos esta co-criação, os clientes e os próprios designers de interiores dizem como querem fazer e é possível fazermos esse seguimento. O trabalho está em curso, já temos
2/3 do trabalho concluído, mas é necessário ainda fazermos mais estudos empíricos, tentar agora fazer ter um maior empenho no Life Cycle Assessment e depois não perder o objetivo de que a sustentabilidade é possível, basta querer. Não é? Muito obrigada. Muito obrigada.